Lá em Gênesis, ele diz assim, ó. Olha só o que diz lá no livro de Gênesis. Você sabe que tem muita gente que começou uma vida com Deus errada. Ela começou uma vida com Deus errada. Qual foi o primeiro contato que eu tive com Deus na igreja? A cura. O primeiro contato que eu tive com Deus na igreja, a cura. A minha fé me curou através da palavra de Deus. A minha fé me curou. Mas eu entendi quando eu cheguei na igreja que a minha fé me curou, mas Deus nunca foi comigo, porque eu era um bêbado, eu era um alcoólatra, eu era um marginal. Mas naquele dia eu tive fé para ser curado. Eu tive fé para ser curado. Fui à igreja, antigamente a reunião do milagre urgente era na terça de manhã, e eu fui na igreja e fui curado. Mas eu não deixei de ser o marginal que eu era, eu sempre fui um homem perdido. Eu nunca tive Jesus comigo. Fui católico, fui evangélico de 14 igrejas evangélicas diferentes. Fui num centro espírita um tempo, mas eu nunca tive Deus. Eu sabia que eu nunca o tive. Mas eu também sabia que dentro de mim tinha uma fé. E que se eu usasse, eu ia ter resultados dela. E aquele dia eu tive o resultado da fé. De uma doença em que os médicos haviam diagnosticado que não tinha cura, eu fui curado. Eu fui curado. Eu vi o poder de Deus, mas Deus nunca foi comigo. Eu nunca fui com Ele. Eu nunca obedeci sua palavra. Eu valorizava mais as coisas humanas, físicas, do que as espirituais. Como que Deus era comigo? Então eu comecei uma vida com Deus do jeito certo. Eu vi que Deus não era comigo porque eu fui curado. Fui curado porque eu tive fé. Mas Deus nunca foi comigo. Eu sabia que eu tinha que pagar o preço do sacrifício, o preço de abandonar a vida errada que eu tinha, o preço de colocá-lo como Senhor da minha vida. Então a gente começou do jeito certo. Por isso que passaram uns 17 anos e a gente está aqui, ensinando você, que tem mais tempo de igreja que a gente. Muito mais tempo. E já era para você ser professor e não aluno. Já era para você estar ensinando e não aprendendo. Já era pelo tempo decorrido da gente ter na igreja testemunhos extraordinários. Talvez quando diz assim, ó, você tem que lutar por você e não pela família primeiro, você fica chateado. Porque teu filho é Deus para você. Teu marido, a sua família é primeiro lugar. Talvez quando nós falamos dos sonhos de Deus, você tem sonhos pessoais, sonhos particulares. Você vê que tem gente que tem sonho dela. E Deus criou uma ordem no seu reino. Eu estava lendo Gênesis 1, ele diz assim, no início, criou Deus os céus e a terra. Ele criou primeiro o céu. A primícia de Deus foi o céu. Você vê que Deus criou o céu primeiro para mostrar para a gente que uma vida com Deus começa lá em cima. Começa com o espiritual. Começa tendo um encontro com Deus. Começa quando eu subo a Deus. E não quando eu venho na igreja para ficar pedindo milagre. Quando eu venho na igreja para querer tapar os buracos da minha vida que o diabo fez. Não começa quando eu venho na igreja querendo resolver problemas fúteis, problemas pequenos, problemas que não são prioridades. Tem gente que nunca foi feliz no amor, porque ela é uma mulher muito difícil. É muito difícil um homem ficar do lado dela, é muito difícil. Porque ela tem um gênio difícil, ela é difícil de lidar, ela fala demais, ela quer se meter no que não é da conta dela. Ela é pegajosa, ela é chiclete, ela é chata. Como que ela vai ter um homem de Deus? Como que alguém vai conseguir se manter ao lado de uma mulher assim? Nunca. Ela pode ter 3 Espíritos Santos. Ela não vai ser feliz no amor. Mas ela não entende isso. Que ela quer começar uma vida com Deus no sentimental.
E ela não entende que primeiro a minha vida começa nos céus, começa no reino de Deus, começa quando eu deixo de ser velha criatura e me torno uma nova mulher. O que é que chama a atenção do homem de Deus? A mulher que é de Deus. Porque a mulher que é de Deus, ela tem atributos que uma mulher que só está na igreja não tem. Discrição, ela é humilde, ela sabe o que fala, fala na hora certa, fala pouco. Ela é uma mulher, ela sabe se colocar no seu lugar, ela é direitinho, ela tem uma palavra firme, ela não tem dúvida, ela é segura de si. Um homem de Deus é nisso que chama atenção para um namoro, para a construção de uma família. Mas olha para ela, para você ver. Onde é que está Deus? Às vezes muito bonita, culta, fala muito bem, mas oca. Então o homem de Deus olha e passa batido. Aí a pessoa fica 20 anos na igreja e não casa. Nunca é feliz no amor, nunca dá certo, porque ela quer começar a vida dela na terra. E a minha vida começa no reino de Deus. Onde foi que eu alcancei sucesso no meu trabalho? Depois que eu nasci de novo. Onde foi que eu alcancei o meu sucesso sentimental? Quando foi que Deus me fez ter um encontro com a pessoa que ia somar no meu ministério? Depois de eu ter tido um encontro com Ele. Como é que Deus vai me fazer ter um encontro com a minha mulher se eu não tive um encontro com Ele? Se eu não tenho nada a ver com Ele? Eu não tenho compromisso, Ele não tem compromisso nenhum para comigo. Eu estou só na igreja. Quem disse que Deus tem obrigação de me dar alguma coisa? Ele não vai me dar nada. Eu vou ficar aqui perdendo tempo. E é o que o evangélico hoje em dia faz dentro da igreja. Perde esse tempo. Ele está perdendo tempo. Atende uma pessoa evangélica. Quem conhece alguém assim? Quem conhece o evangélico? Atende ele. Pergunta quanto tempo ele tem na igreja. 30 anos. Como é que é a vida dele? Fracassada. Ele é derrotado na sua fé. Por quê? Porque ele quer começar uma vida sem nenhuma instrução. Quando aqui fala, criou primeiro o céu, depois a terra. O que é criar uma vida primeiro no céu? Uma vida de entendimento. Eu entendo quem é Deus. Eu entendi como chegar a Ele. Não é do meu jeito. Não é como eu acho ou como eu penso. Não é como eu determinei que seja. Olha, eu vou na igreja esse dia. Eu vou na igreja aquele dia. Não é eu que determino. Eu sou sensível para ouvir o chamado de Deus. Você vê, tem gente, já viu que a pessoa, você já percebeu que a pessoa que é mais velha, ela tem muita dificuldade para fazer tudo que uma pessoa nova faz? Já prestou atenção, sim ou não? Você vê, hoje eu tenho 34 anos, sou novo, estou começando agora. Eu estou começando agora, sou um menino na fé. Eu estou no auge do meu trabalho, eu estou começando agora. Mas tem coisas que eu já não tenho tanta facilidade para executar de quando eu tinha 18 anos. Se mandar a gente correr, vai lá correndo, a gente até vai, mas chega lá, as tripas estão para fora. Quando eu tinha 18 anos não era assim. Você vê que aos poucos vamos sentindo com sinais o peso da idade. Você vê que o idoso, para subir uma escada, não é um degrau, é um desafio. Você vê que para quem é idoso que está aqui, subir uma escada inteira é uma Olimpíada para ele. Se ele conseguir subir, ele ganhou na loteria. Por quê? Para a pessoa mais velha, tudo é mais difícil. Agora, imagine o que é uma pessoa velha no espírito. Tudo é mais difícil. É difícil ela entender que o dízimo é de Deus e que ela não tem direito de tocar. Ela não tem nenhum direito de mexer no que não é dela. Mas ela não entende isso, porque ela é velha. Velha no espírito. Você vê, a gente vai evangelizar às vezes em asilos. Qual é a nossa dificuldade? A pessoa muito idosa, ela não entende.
Porque ela já está formada. Ela foi formada daquele jeito. Você vê, senta com uma vovó bem velhinha, é muito difícil. Ela quer a cura. Fala para ela, não, eu vim aqui para ser curada. Ó, eu estou com uma dor aqui. Fala para ela assim, ó, novo nascimento. Ela não sabe o que você está falando. Ela não entende. A cabeça dela, ela tem dificuldade para processar e jogar tudo que aprendeu em 70 anos e aprender uma palavra que vai salvá-la. Ela tem dificuldade. Assim é o velho na igreja. O velho na igreja tem dificuldade de entender que ele tem que voltar a fazer as correntes. Não é só quarta e domingo. Ele tem que voltar a crescer, porque tudo que não cresce diminui. Ele tem que voltar a vencer, voltar a comer bem, voltar a ter uma vida digna. Não é morar numa edícula, não é morar na casa que o governo quer dar, não. Não é ficar dependendo do homem, não. Você é filho de Deus, você tem que crescer. Você tem obrigação de crescer nesse mundo, porque Deus é contigo. Mas a pessoa que é velha e que ela não entende que a vida com Deus começa no céu, é quando o poder que há lá em cima desce até nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É assim que começa uma vida com Deus. E não quando o carro entra na garagem. E não quando a casa é comprada. E não quando o casamento é efetuado no altar. O que adianta você casar em cima de um altar que você não tem aliança com Deus? Vai casar e vai separar. Não tem gente na igreja assim? Casou na igreja universal e separou aqui dentro, porque a sua aliança com o homem foi feita primeiro do que a sua aliança com Deus. Por isso que você errou. Por isso que você vive errando. Troca de profissão igual troca de camisa. Não sabe o que quer, porque não tem vida com Deus. Eu estava lendo aqui, ó, para a gente tomar a Santa Ceia e buscar o noivo. Você vê, por muitas vezes na igreja, o meu pastor falava assim para mim: a gente tem que pedir a Deus que volte logo. E hoje eu entendo, graças a Deus por ele não ter voltado. Porque se ele tivesse voltado, eu tinha ficado. Desgraçadamente ficado sentado numa cadeira igual essa que você está hoje. Porque eu não entendia nada. Tem gente que não entende nada, ela só quer resultados. E se ela não gosta da palavra, ela não retorna. Porque é do jeito dela as coisas. Até quando você vai ser assim? Geniosa, genioso. Isso aí é vida com a terra. Não tem nada a ver de ter uma vida com Deus. Nunca teve uma vida com Deus. Aí eu estava lendo aqui, olha só, a velhice de Davi. Velhice, olha o que é uma pessoa velha no espírito. Olha só, sendo o rei Davi já velho, depois lê em casa, 1 Reis 1:1, mas depois medita em casa, só pega o espírito. Olha só, sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Uma pessoa velha no espírito, ela não consegue se esquentar da palavra. A palavra não aquece mais ela. Entra aqui, sai aqui, ó. Entrou na igreja prostituindo, sai prostituindo. Entra mentirosa, sai mentirosa. Entra do diabo, sai do diabo. Não muda nada dentro dela. Você vê ali, o rei estava tão velho que ele já não se aquecia mais. Aí chamaram uma mulher sunamita, virgem, para cuidar do rei. E ela cobria o rei com várias colchas e roupas. Mas o rei não se aquecia mais. Você vê, ninguém consegue aquecer quem está frio. Você vê, nós tentamos no altar. Nós nos esmeramos, nós jejuamos, nós oramos. Nós pedimos, nós fazemos tudo que poderíamos, que alguém poderia fazer pela pessoa. Você vê que você já tentou esquentar quem está frio. Você tem uma mãe que está na igreja fria. Você tem um marido frio na igreja. Você tem um parente frio. Você tenta esquentá-lo. Você tenta dar um toque. Você tenta fazer de tudo. Não adianta. Ninguém pode esquentar quem é frio. Mas ele está frio porque ele é velho.
velho de espírito, sabe aquelas pessoas velhas, chucras? Eu estou falando, não é de idade não, eu estou falando de espírito. Gente chucra, gente geniosa, cheia de si, ranzinza, com aquela mente antiga do passado, que ele sabe tudo, ela sabe tudo. Por que então a vida dela não muda se ela sabe tudo? Você não é tão de Deus, por que a sua vida não mudou? Porque a sua vida com Deus se baseia só nisso aqui, ó. É em vir aqui, ó. Pede oração para o pastor, traz um pedido, põe no altar o papelzinho aqui, ó. Traz a foto para ungir. Isso aí não é vida com Deus, isso é vida com homens. Isso é vida com a terra. Mas se a sua vida não começar no céu, recebendo o novo nascimento, você vê tudo que para a pessoa mais velha é difícil fazer, para uma pessoa nova, fala. A pessoa nova sobe essa escada do altar aqui, ela já pisa direto no meio dela e depois já dá um pulo, já está aqui em cima. Porque para uma pessoa nova tudo é mais fácil. Como que eu posso ser velha criatura e querer cobrar de Deus os benefícios da nova natureza? Como que eu posso ser velho nas minhas atitudes, mas na hora de cobrar, eu quero cobrar como se eu tivesse nascido de novo? Você vê, para uma pessoa nascida de novo, é tudo mais fácil. Porque ela é nova criatura. O novo tem facilidade de fazer os movimentos que o velho não faz. O novo, ele entende. Quem é nova criatura, por vir da parte de Deus, a mente é aberta para entender. Até quando você vai ficar na igreja 20 anos sem o seu nome escrito no livro da vida? Você tem seu nome escrito no caderno de tudo quanto é pastor. Você tem o nome do seu filho escrito 7, 10, 15, 20 vezes num papel. Você dorme com ele, você põe na fronha, você luta pelo nome do teu filho, mas o teu nome não é garantido. Se você morrer, nem você, nem teu filho, nem ninguém. Porque a tua vida começa na terra. E o Espírito Santo, quando inspirou o nosso Deus a criar tudo, você vê, Deus criou tudo em 7 dias, mas começou pelo céu, que é o principal. Será que a sua vida com Deus começou no céu? Ou na cura? Aí eu fui curado, estou aqui até hoje, Deus é comigo. Não, Deus não é contigo porque você foi curado. Você teve fé de ser curado. Deus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com a cura. Tanto é que quando a mulher de 12 anos com hemorragia foi curado, ele estava de costa, ele nem viu. Ele nem viu quem foi curado. Tanto é que ele perguntou, quem me tocou? Eu nem sei. Mas aquela mulher teve fé que ele era o Deus Todo-Poderoso, materializado no Filho, no Senhor Jesus. Ela creu nisso, então ela foi curada. Mas você vê que a Bíblia não fala mais nada dela. Ela só foi curada. Não fala-se mais de uma mulher. Não fala-se mais nada. Você quer ser o que na igreja? Curado? Você quer ter marido, esposa, dinheiro? Você vai ter tudo. Porque dentro de você tem uma fé. E essa fé está sendo exercitada nas correntes. Então você vai ter tudo. Mas e quando o noivo chegar? A lâmpada da pessoa velha vai estar vazia. Você vai estar apagado. Aí o que adiantou a gente levar você aos pastos verdejantes? Se os pastos ficam aqui na terra, eles não sobem. Você vê a pessoa velha, é totalmente desequilibrada. Tem gente na igreja que não faz corrente nenhuma. Ela é pobre, come mal, mora mal, vive dificuldade. As roupas que ela usa são as mais baratas. Ela vive uma privação econômica, desculpe a palavra, desgraçadamente na miséria. Mas se falar do Espírito Santo para ela, é a primeira coisa que ela quer. Desequilibrada. Tem vida com Deus, mas na terra vive como Lázaro, comendo migalha que cai da mesa dos outros. A pessoa velha é desequilibrada. Já a outra, se falar de fé, de conquista, de dinheiro, ela vive entre os grandes, ela arrebenta, ela tem visão. Mas fala do Espírito Santo, ela nunca nem nasceu de novo. O que adianta ser um
ou outro. Deus pode nos dar os dois. Eu posso ter os dois, eu posso ter o melhor nessa terra. Eu posso morrer como rei. E quando morrer, ter a minha salvação. Diga graças a Deus.